Eu nunca fui do tipo de mulher que se importava com aparência acima de tudo. Sempre acreditei que o amor verdadeiro se sustentava em respeito, parceria e carinho. Meu nome é Elisa, tenho 35 anos, sou professora de ensino infantil e casada há 10 anos com Rafael, um homem que, no início, parecia meu porto seguro. Juntos, tivemos nossa filha Lívia, que acabará de completar 7 anos. Para ela, preparei uma festa simples, mas cheia de amor, com balões coloridos e bolo feito por mim mesma. A festa seria no salão do nosso prédio, e eu estava animada. Passei o dia todo decorando, cuidando de cada detalhe e tentando garantir que tudo saísse perfeito. Queria ver o sorriso da minha filha quando ela visse tudo pronto. No entanto, desde cedo Rafael estava estranho. Mal olhava para mim, parecia irritado e impaciente. Quando perguntei o motivo, ele apenas respondeu: "Nada, Elisa, só não quero confusão hoje." Eu respirei fundo e decidi não insistir. Pouco antes dos convidados chegarem, minha irmã Natália apareceu. Ela sempre foi o oposto de mim: alta, magra, cabelo liso impecável, roupas de grife e maquiagem feita com perfeição. Trabalha como influenciadora digital e vive cercada de elogios. Apesar de eu amar, a diferença entre nós sempre incomodou Rafael, e eu percebia isso nos olhares dele, não de admiração, mas de comparação. Eu tentava ignorar, mas naquele dia, essa diferença se tornaria o estupim de uma ferida que eu jamais esqueceria. Quando Natália entrou no salão com um sorriso largo, Rafael a recebeu como se fosse uma celebridade. "Olha só quem veio iluminar a festa", ele disse, abrindo os braços e dando nela um abraço exagerado. Senti o rosto queimar de vergonha. Tentei disfarçar arrumando a mesa do bolo, mas por dentro, uma pontada de desconforto me atravessou. Natália, como sempre, foi simpática e me elogiou. "Mana, que coisa linda! Você caprichou." Sorri e agradeci, fingindo naturalidade. Com o passar da festa, percebi que Rafael não parava de olhar para minha irmã. Cada vez que ela falava, ele ria mais alto. Cada vez que ela se movia, ele arrumava uma desculpa para se aproximar. Os convidados começaram a notar, e eu sentia os olhares de pena se voltando para mim. Fingi estar ocupada com as crianças, servindo refrigerante e bolo, mas dentro de mim crescia um nó de humilhação. Quando a hora das fotos chegou, pedi que todos se reunissem perto do bolo. Rafael se aproximou, mas antes que eu pudesse me colocar ao lado dele, ele disse em voz alta, com um meio sorriso: "Não, amor, fica um pouquinho para lá. Assim a foto fica mais bonita, né?" A Natália dá uma equilibrada. Alguns riram de forma constrangida, outros ficaram em silêncio. Eu congelei. Senti meu coração parar por um segundo. Ele realmente dissera aquilo, na frente de todos. Tentei disfarçar a dor, mas meus olhos marejaram. Minha irmã, visivelmente desconfortável, disse em voz baixa: "Rafa, que comentário é esse? Não tem graça." Ele deu de ombros e riu, como se não fosse nada demais. Eu forcei um sorriso e continuei a festa, mas por dentro estava despedaçada. A humilhação de ser comparada à própria irmã, no aniversário da minha filha, era algo que eu jamais imaginaria viver. Mais tarde, enquanto as crianças brincavam e os adultos conversavam, eu fui até a cozinha do salão para respirar. Ajeitei minha maquiagem no espelho e pensei em ir embora. "Será que estou exagerando?" perguntei a mim mesma. Mas logo ouvi a voz dele atrás de mim. "Tá chorando por que agora, Elisa? Você precisa aprender a se cuidar, sabia? Tá sempre com cara de cansada, roupa sem graça. A Natália sim sabe se valorizar." Essas palavras me atravessaram como uma faca. Girei lentamente, olhando para ele com os olhos cheios de lágrimas. "Rafael, hoje é o aniversário da nossa filha. Você podia, só por hoje, tentar ser um marido decente." Ele deu uma risada seca. "Decente? Eu só tô sendo sincero. Não é minha culpa se a comparação dói." Senti o chão sumir sob meus pés. Naquele momento, eu soube que algo dentro de mim havia se quebrado. Não era só orgulho. Era a percepção de que o homem que eu amava há uma década não me via mais com respeito, nem como mulher, nem como pessoa.
Respirei fundo e voltei para a festa, decidida a não estragar o dia da minha filha. Mas por dentro, eu já planejava algo. Aquele seria o último aniversário que passaríamos juntos como família. Quando os convidados começaram a ir embora, Rafael se despediu animado, rindo com todos como se nada tivesse acontecido. Natália me ajudou a recolher as coisas e, percebendo meu estado, perguntou baixinho: Elisa, quer que eu fique com você hoje à noite? Balancei a cabeça negativamente. Não, mana. Eu preciso ficar sozinha. Só, não comente nada, por favor. Ela respeitou e foi embora, me lançando um olhar de preocupação. Quando fechei a porta do salão e olhei o bolo meio comido, os balões murchando e os restos da festa espalhados, um silêncio enorme tomou conta de mim. A imagem de Rafael sorrindo para minha irmã me vinha à mente repetidas vezes, como um pesadelo. Eu não sabia o que o destino me reservava, mas tinha certeza de uma coisa: a mulher que ele chamou de horrorosa naquela noite não seria a mesma que ele encontraria nos dias seguintes. E quando ele menos esperasse, seria ele quem sentiria vergonha. Naquela noite, quando cheguei em casa, o silêncio era quase sufocante. Coloquei Lívia para dormir e fiquei sentada na beira da cama dela, observando o rostinho inocente enquanto dormia tranquila. Eu não podia acreditar que, justamente no aniversário da nossa filha, o homem que prometeu me amar para sempre havia me humilhado daquele jeito. Passei a mão nos meus cabelos despenteados, olhei para minhas mãos marcadas pelo trabalho e me perguntei em que momento tinha deixado de ser vista como mulher por ele. Quando Rafael entrou no quarto, estava com o mesmo ar arrogante de sempre. Vai ficar com essa cara de velório até quando, Elisa? Ele disse, tirando o relógio do pulso e jogando sobre a comoda. Amanhã é outro dia, deixa de drama. Eu o encarei, pela primeira vez, não chorei. Respondi com calma, mas firme: você me humilhou na frente da nossa filha e de toda a família. E quer que eu haja como se fosse normal? Ele deu de ombros, rindo de leve. Ah, para! Todo mundo sabe que a Natália é bonita. Não é culpa minha se a verdade te incomoda. Naquele instante, senti algo dentro de mim mudar. Não discuti, não levantei a voz. Apenas o olhei nos olhos e disse: você vai se arrepender dessas palavras, Rafael. Ele apenas riu e saiu do quarto. Passei a noite em claro, pensando em tudo. Lembrei de quando ele dizia que me amava do jeito que eu era, de como me prometia um futuro feliz. E percebi que tudo aquilo havia se perdido no tempo, engolido pelo desprezo e pela vaidade dele. Na manhã seguinte, quando ele saiu para o trabalho, resolvi olhar para mim mesma no espelho com outros olhos. Peguei minhas economias, que vinha guardando discretamente, e marquei uma consulta com um dermatologista e uma nutricionista. Não porque eu quisesse mudar por ele, mas porque percebi que tinha me deixado de lado por amar alguém que não me valorizava. Eu merecia me cuidar, por mim e pela minha filha. Durante as semanas seguintes, comecei a me transformar. Fiz um novo corte de cabelo, mudei o estilo das roupas, voltei a fazer pequenas coisas que me davam prazer, como caminhar no parque, ler romances e pintar as unhas aos domingos. Lívia percebia minha mudança e sorria. Mamãe tá diferente, tá mais feliz. E eu realmente estava. Mas Rafael não parecia gostar. Ele começou a chegar mais tarde em casa, inventando desculpas, e, quando estava presente, parecia incomodado com meu novo comportamento. Tá se arrumando para quem, Elisa? Não precisa fingir que é modelo agora, dizia com sarcasmo. Eu apenas respondia, para mim mesma. Ele bufava, como se não suportasse ver minha autoconfiança renascendo. Um dia, durante o almoço, ele comentou casualmente que Natália havia mandado mensagem perguntando como estava a sobrinha. O jeito como ele mencionou o nome dela, com um brilho nos olhos, me fez gelar. Perguntei, e você respondeu o quê? Ele apenas sorriu e disse, nada demais. Só fui educado. Mas minha intuição dizia o contrário. A partir dali, comecei a observar mais atentamente. Certa noite, enquanto ele tomava banho, ouvi o celular dele vibrar na mesinha da sala. Era uma mensagem. Foi ótimo te ver naquele dia. Sua filha é um doce. Espero que a Elisa esteja melhor.
Era da Natália. Meu coração disparou. Eu nunca imaginaria que minha própria irmã estaria trocando mensagens com o homem que me desprezara. Mas tentei respirar e não agir por impulso. Tirei uma foto da tela e deixei o celular exatamente onde estava. No dia seguinte, fui visitar minha irmã, levando um bolo que havia feito com Lívia. Quando cheguei, ela me recebeu com um sorriso doce, mas percebi que estava nervosa. Mana, que bom te ver, disse, tentando disfarçar. Sentamos na cozinha e, depois de um tempo, soltei. Rafael te mandou mensagem ontem à noite, né? Ela travou, e o sorriso se desfez. Elisa, eu juro, não é nada do que você está pensando. Eu apenas a encarei, esperando que falasse mais. Natália explicou que ele havia mandado mensagens desde o dia da festa, elogiando-a, dizendo que ela era tudo o que Elisa tinha deixado de ser. Ela havia tentado cortar o contato, mas ele insistia. Eu te juro, mana, nunca quis te magoar. Ele me dá nojo, disse ela, chorando. Por um lado, me senti aliviada em saber que ela não correspondia. Por outro, a decepção com Rafael se tornou ainda mais profunda. Decidi que era hora de agir. Procurei uma advogada e comecei a preparar o divórcio. Mas eu queria que ele descobrisse da forma mais dolorosa possível. Continuei agindo normalmente, esperando o momento certo. Nas semanas seguintes, me aproximei ainda mais da escola de Lívia e, para minha surpresa, recebi um convite para coordenar um novo projeto educacional em outra cidade. Era uma oportunidade única e um recomeço. Quando contei a Rafael sobre a proposta, ele debochou. Você? Coordenadora? Elisa, não se iluda. Isso é coisa pra gente que sabe se vender. Eu apenas sorri e respondi, pois é, parece que finalmente aprendi. Ele não entendeu o que eu quis dizer, mas logo entenderia. No dia seguinte, preparei o jantar e esperei que ele chegasse. Coloquei a mesa, acendi as velas, quando ele se sentou, entreguei um envelope. O que é isso? Perguntou. Os papéis do divórcio, respondi. Ele riu, como se fosse uma piada. Você não teria coragem. Então olhei firme nos olhos e disse, tenho coragem de tudo agora, Rafael. Até de viver sem você. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, tentando manter o controle. Você tá louca, Elisa. Vai fazer o que da vida? Sozinha, com uma criança? Sorri. Tranquila. Ser feliz. Algo que você nunca me deixou ser. Ele levantou bruscamente e saiu batendo a porta. Eu permaneci ali, sentada, respirando fundo. Pela primeira vez em anos, senti leveza. Naquela noite, dormi tranquila. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era a diretora da escola, confirmando minha promoção e me parabenizando pelo novo cargo. A notícia se espalhou e, em poucas horas, até os vizinhos sabiam. Rafael, que havia me ridicularizado, começou a receber comentários de conhecidos. Poxa, sua esposa subiu na vida, hein? Ele fingia não ligar, mas por dentro, o orgulho dele estava em ruínas. E foi apenas o começo da lição que o destino reservava para ele. Depois que Rafael saiu de casa, os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. A ausência dele parecia, no início, um vazio, mas logo percebi que era liberdade. Eu e Lívia criamos uma rotina nova: café da manhã com música, caminhadas na praça e noites de filmes com pipoca. A casa que antes parecia pesada agora era leve, preenchida de risadas e paz. Natália começou a me visitar com mais frequência, tentando compensar o que havia acontecido. Ela se culpava por ter sido o estupim do desrespeito dele, mas eu deixava claro que a culpa não era dela. Você não fez nada de errado, mana. Ele só mostrou quem realmente era, eu dizia, enquanto tomávamos café. Aos poucos, nossa relação ficou ainda mais forte. Enquanto isso, Rafael parecia ter despencado moralmente. Descobri, por amigos em comum, que ele havia tentado se aproximar de Natália novamente e foi rejeitado de forma humilhante. Ela o expôs, dizendo que não aceitava ser usada para inflar o ego de um homem que destruiu a própria família.
O comentário se espalhou e chegou até colegas de trabalho dele. Certo dia, recebi uma ligação inesperada. Era Rafael. Elisa, precisamos conversar. Sua voz estava mais calma, quase arrependida. Relutei, mas aceitei encontrá-lo em um café próximo à escola. Quando cheguei, ele estava visivelmente abatido. O homem que antes ostentava confiança agora parecia menor. Eu exagerei. Fui um idiota, começou ele, desviando o olhar. Senti falta da nossa rotina, da Lívia e até de você. Olhei para ele com serenidade. Rafael, você não sentiu falta de mim. Sentiu falta do controle que tinha sobre mim. Ele ficou em silêncio, surpreso com a firmeza da minha resposta. Você me fez acreditar que eu era feia, indigna, inferior. Mas agora eu sei quem sou, e não volto para um lugar onde preciso implorar por respeito. Ele abaixou a cabeça e balançou, resignado. Eu mereço ouvir isso. Naquele dia, percebi que não havia mais dor em mim, apenas compaixão. Rafael, pela primeira vez, parecia entender o estrago que causou. Elisa, posso pelo menos ver a Lívia? Perguntou com um tom sincero. Concordei, desde que ele respeitasse os limites. Ele passou a visitá-la nos fins de semana e, curiosamente, cada encontro parecia lembrá-lo de tudo que havia perdido. Enquanto ele tentava se reerguer, minha vida dava saltos. O projeto educacional que coordenei foi um sucesso, e recebi convites para palestrar em outras cidades. Passei a ser reconhecida pelo trabalho que antes ele dizia não valer nada. E o mais simbólico foi que a primeira palestra seria na mesma cidade onde ele trabalhava. No dia do evento, entre centenas de convidados, vi Rafael sentado no fundo do auditório. Vestia o mesmo terno de sempre, mas com um olhar diferente, o de quem finalmente compreendeu o preço da soberba. Subi ao palco, e enquanto falava sobre empoderamento e reconstrução, percebi que cada palavra parecia atingi-lo como uma confissão indireta. Ao final da palestra, ele se aproximou, com os olhos marejados. Você está incrível, Elisa. Parabéns. Eu sorri, educada, e respondi, obrigada. Finalmente entendi que ser incrível não depende do olhar de ninguém, só do meu próprio. Ele assentiu, visivelmente envergonhado, e saiu sem dizer mais nada. Alguns dias depois, soube por Natália que Rafael havia pedido demissão. Estava planejando mudar de cidade, recomeçar longe. Talvez ele tenha aprendido alguma coisa, ela disse. Eu apenas suspirei. Talvez. Mas algumas lições chegam tarde demais. No aniversário seguinte de Lívia, fizemos uma festa simples, porém cheia de significado. Amigos, colegas e familiares vieram, inclusive Natália com um namorado novo, um rapaz gentil e respeitoso. Todos riram, cantaram e celebraram. Quando chegou a hora de cortar o bolo, Lívia olhou para mim e disse: Mamãe, você tá linda. Aquilo bastou para preencher qualquer vazio que restasse. Mais tarde, enquanto guardava as coisas, ouvi batidas na porta. Era Rafael. Ele trazia um pequeno presente para a filha. Posso entrar um minuto? Perguntou. Assenti. Ele entregou o pacote a Lívia, que o abraçou brevemente e correu para abrir o brinquedo. Quando ela saiu da sala, ele se virou para mim. Quero te agradecer. Ver vocês felizes me faz perceber o quanto destruí por vaidade. Eu o encarei com serenidade. Não precisa agradecer. A vida já se encarregou de te mostrar o que você precisava aprender. Ele respirou fundo e disse: Espero que alguém um dia te ame como eu deveria ter amado. Sorri levemente. E espero que você aprenda a amar alguém de verdade, sem precisar diminuí-la. Ele assentiu e foi embora em silêncio. Fechei a porta e encostei a cabeça, respirando fundo. Não senti rancor, apenas alívio. Era o fechamento perfeito de um ciclo que me feriu, mas também me fortaleceu. Peguei Lívia no colo, e ela perguntou inocente: Mamãe, o papai ainda é triste? Eu sorri. Um pouco, meu amor. Mas agora a gente é feliz por nós dois.
Nos dias seguintes, voltei à minha rotina de trabalho e novos projetos. Recebia mensagens de mulheres que diziam se inspirar na minha história e no modo como havia me reerguido. Percebi que, de certa forma, transformar a dor em força era o meu propósito. E, embora o passado tivesse deixado cicatrizes, elas agora eram apenas marcas de quem sobreviveu e venceu. Num domingo ensolarado, enquanto caminhava com Lívia pelo parque, ela apontou para uma mulher de vestido florido que tirava fotos com o marido. "Olha, mamãe, ela parece feliz igual a você." Sorri e respondi: "Ser feliz é isso, meu amor. É estar inteira, mesmo depois de ter sido quebrada." E, pela primeira vez, percebi que não havia nada mais bonito do que renascer, não para provar algo a alguém, mas para finalmente viver em paz com o espelho e com o próprio coração. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!